Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, em Antônio Carlos. Hoje é dia 5 de agosto, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos atravessassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Que carinho do Mestre Jesus com o povo de sua época e com cada um de nós, de despedir um por um, pegar na mão, olhar nos olhos, um sorriso, uma palavra de incentivo, vai dar tudo certo. Então Jesus saciou a fome do povo, fome da palavra, fome de Deus, fome de esperança que todos nós temos, e que muitas vezes, por motivos diversos, procuramos saciar essa fome que não nos sacia, nos prazeres fáceis, nos vícios, na ganância e no poder. O único pão vivo descido do céu é Jesus, o único que pode alimentar você realmente, te manter de pé e te fazer seguir em frente é Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Então, Jesus carinhosamente manda os discípulos irem à frente, os discípulos que estavam cansados, ficaram o dia todo na missão, enquanto ele despediria as multidões e depois iria ao encontro deles. Depois que despediu a todos, Jesus subiu ao monte para rezar a sós. O evangelista relata um dia de luta, um dia de missão, um dia de evangelização, e agora Jesus vai para o Pai rezar, louvar, agradecer, recarregar as suas forças. Há dias na nossa vida que estamos tão cansados, há dias na nossa vida que ficamos tristes e precisamos da oração. Bater os joelhos no chão, pegar o nosso texto, a nossa Bíblia, invocar a Deus de todo o coração, para seguir em frente a nossa exigência, a arte de viver. Jesus reza a noite inteira. E a noite ia passando e Jesus estava ali sozinho, sozinho com o Pai. Como é bom estar só com Jesus. Como é bom estar a sós com Jesus no nosso quarto, na igreja, na capela do Santíssimo. No nosso coração, Jesus sempre terá uma capela. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois os ventos eram contrários. Esta barca que representa a sua vida, esta barca que representa a igreja, a família, todos nós tão agitados por ventos, por grandes tempestades, por ondas fortes que tentam nos derrubar, mas não nos derrubam. Nada pode derrubar quem tem Deus no seu coração. Nossa barca balança. Ela é agitada, mas não se afunda. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. 3 horas é a hora em que a noite é mais intensa, a escuridão é mais densa. Jesus vai andando sobre as águas, ao encontro dos discípulos. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e gritavam: é um fantasma. Ninguém nunca viu aquilo, alguém andando sobre as águas. E gritavam de medo. Esse medo está presente no coração de todos nós. Medo da morte, da doença, da fome, do desemprego, da falta de moradia, medo de não podermos viver, de não termos condições de criar a nossa família. Gritamos de medo. Às vezes é um grito silencioso, que só o nosso travesseiro conhece. Às vezes é um grito silencioso que só o coração de Deus conhece. Mas Deus nos segura pela mão. Ele não nos abandona. Jesus disse: coragem, sou eu. Não tenhas medo. Repita ao longo deste dia esta frase de Jesus: coragem, não tenha medo. É o Cristo que está com você. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas.
Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção ao Cristo Jesus. A fé que Pedro teve era uma fé de se jogar, de confiar, e ele conseguiu caminhar. Mas, de repente, quando viu os ventos, começou a afundar. Mas gritou: Senhor, salva-me. Logo Jesus estendeu a mão, segurou a Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Jesus segurou a mão de Pedro, se ele segura a nossa mão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.